irmãos, mais uma vez, com alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E, aproveitando aqui esse início, eu quero convidar todos os nossos irmãos, especialmente os que congregam aqui na congregação Copa Mil, para, neste instante, parar tudo o que está fazendo, porque este horário é o horário do nosso culto de ensino da Palavra de Deus. E você aí na sua casa pode assentar-se em algum lugar aí onde você achar melhor com a sua família e ouvir a preciosa Palavra de Deus. Deus, como sempre, tem as suas formas de trabalhar. Deus está trabalhando. Na verdade, meus irmãos, Deus nunca deixou de trabalhar. Compartilhe com alguém aí através do seu aparelho celular, né? Convida os filhos, convida aí a família, envia mensagem para alguém e pede para que neste instante todos parem os seus afazeres e vamos meditar na palavra de Deus, a mensagem da cruz, né? Vamos então ler a palavra de Deus, louvar o nome do Senhor, e é uma alegria ter você aí do outro lado participando neste culto online aqui com todos nós que estamos aqui, tá? Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo 3. Agradeço você que está entrando agora. Eu consigo aqui visualizar quantas pessoas estão vendo, né, participando. E eu agradeço aí a sua participação. Com certeza Deus tem uma palavra para você. 2 Pedro capítulo 3 diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus, essa parte aqui é muito importante, na verdade todo o texto, especialmente esse versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. Amém. Nós iremos dirigir a Deus uma oração.
E eu gostaria de orar por você que está aí na sua residência. Deus conhece a tua situação, a tua causa. E vamos orar para que Deus venha entrar com providência e te dar uma grande vitória nesta noite. Amado Deus, bendito e eterno Pai, nós estamos reunidos na tua presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, para mais um culto de ensino, onde iremos transmitir a mensagem da tua palavra. Abençoa teus servos que estão neste momento nos seus lares, quem sabe no seu trabalho, quem sabe estão aí no seu veículo ou em algum lugar nos ouvindo. Derrama a tua graça, fale com cada vida e abençoe esta família, abençoe este homem, esta mulher, esta criança, abençoe este jovem, este adolescente, em nome do Senhor Jesus. Vamos convidar o irmão Silvano e o irmão Luiz Henrique para louvar a Deus com alguns hinos da harpa cristã. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 33 da nossa harpa cristã. Aleluia. Hino de número 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Oh, traze-me e nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo pra onde eu goze teu eterno amor. Glórias a Deus. Vamos louvar também ao Senhor com o hino de número 10 da harpa cristã. Glória a Deus, ó Pai eterno. Louvar a Deus. Louve com alegria o nome do Senhor. O templo está sem condições de reunir para adorarmos a Deus junto, mas nada pode adorar. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então aí na sua casa, abra a tua harpa e louve, adore o nome do Senhor. Deus quer receber o teu louvor nesta noite. Número 10. Glória a Deus, ó Pai eterno, cujo trono é os céus,
universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Louvar a Deus com o hino 545, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, minha vida está nas mãos de Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem
bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós convidamos hoje para trazer uma palavra para todos nós, o nosso companheiro evangelista, irmão Reginaldo. Ele estará daqui a pouquinho trazendo uma mensagem de Deus para todos nós, já está aqui. Eu quero, nesta oportunidade também, dizer aos irmãos que nós estamos aguardando aí uma autorização para podermos ver se a gente volta a se reunir ou não. No momento, o nosso conselho, o conselho meu como pastor daqui desta congregação é aguardar, né? Esperar. Eu sei que os irmãos estão com muita saudade da igreja, da reunião nossa. Alguns irmãos me ligam e comentam a falta que estão sentindo, né? Do desejo de estar aqui na casa do Senhor. E eu entendo que isso é uma coisa real que acontece, né? Irmãos, por não poder reunir, sente falta. Inclusive, crianças também estão sentindo muita falta dos nossos cultos, das nossas reuniões. E eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência, que nós estamos aí aguardando e não podemos fazer nada além disso, tá? Então, é momento difícil, entendo, e eu digo aos irmãos que as coisas, né, de acordo com a palavra de Deus, não há previsão de melhora, é verdade? Não estou me referindo com relação ao vírus, eu estou me referindo com relação ao mundo num todo. A Bíblia diz que este mundo se reserva como um tesouro para a destruição, para o fogo eterno. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, dos que estão me ouvindo nesta noite, para você não fugir do objetivo que nós temos. A Igreja de Cristo tem um objetivo. O nosso foco é a Nova Jerusalém. O nosso destino é a cidade celestial. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas. A nossa pátria não é aqui, meus amados irmãos. Então peço aos irmãos que nos seus lares não deixe de buscar a Deus, não deixe de louvar o Senhor, não deixe de ler a sua Bíblia. Caso tenha alguma dúvida, pode estar me ligando,
falando comigo, vamos junto vencer aí as dificuldades, tá bom? Mas o nosso objetivo é os céus, é a nova Jerusalém. E eu penso que Deus está dando oportunidade, um pequeno espaço de tempo, para que muitas pessoas se convertam e vejam que a mão de Deus está fazendo isso. Nota bem, irmãos, que as potências do mundo foram abaladas, a estrutura da terra está sendo sacudida e ninguém está podendo fazer nada. Nota bem que isso não é nada em relação ao que está para vir ainda. Nós temos a Bíblia Sagrada, ela mostra o que tem ainda para vir. Mas nós, irmãos que servimos a Deus, vamos lutar pela nossa salvação, pela nossa família, pela nossa vida, para que estejamos com Cristo eternamente. Então você que está afastado dos caminhos do Senhor, que está me ouvindo, é tempo de você reconciliar, é tempo de você voltar para a casa de Deus, é tempo de você fazer um concerto com o Senhor. E eu estava observando alguns irmãos me ligando, dizendo que sente falta dos cultos, e eu imaginando comigo, já pensou? Não é ainda o arrebatamento, ainda não aconteceu a volta gloriosa do Senhor Jesus. Mas eu digo aos irmãos que como será triste para as pessoas que ficarem sem ter como se reunir para congregar após o arrebatamento. Será muito triste, será muito dolorido. Nós que estamos aqui, não aconteceu ainda o arrebatamento, sentimos falta das reuniões. Imagina pós-arrebatamento, como será difícil. E aí eu fico pensando, aquelas pessoas que estão sempre ocupadas, não tem como congregar, não vem na igreja, não se preocupa de adorar a Deus, não está nem aí com a vida espiritual, leva de qualquer jeito. Meu irmão, é tempo de despertar do sono e buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome do Senhor enquanto está perto, porque vai chegar dias, e a Bíblia já prevê isso. Nós temos uma palavra que diz que haverá tempo em que os homens sentirão fome e sede. Diz a Bíblia, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje ainda temos as lives, temos aí o YouTube, temos ainda aí várias formas de alcançar pessoas de longe, consegue ouvir a palavra de Deus. Mas vai chegar um tempo, marca aí na tua agenda, vai chegar um tempo que vai ser proibido transmitir qualquer palavra de Deus. Vai chegar um tempo em que ninguém poderá falar do nome de Jesus. Vai chegar um tempo em que pessoas irão querer ouvir, mas nem pela internet, nem de jeito nenhum vai poder ouvir a palavra de Deus. Hoje nós podemos acessar aí a internet e hoje, nesse exato momento, ao vivo, você pode glorificar a Deus, você pode ouvir a palavra do Senhor, mas haverá dia em que será proibido qualquer transmissão, será proibido qualquer live, será proibido qualquer assunto relacionado à Bíblia, relacionado à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que haverá fome e sede, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, enquanto há tempo, fica sentadinho aí, ouve a palavra de Deus, espera Deus falar com você, tenha paciência de você esperar o Espírito Santo falar com você através da mensagem pregada. Ah, mas eu conheço a Bíblia, pastor. Tudo bem, isso é muito bom, mas você conhece a palavra escrita, mas você ainda não ouviu a palavra falada, porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É preciso ouvir a palavra. Eu posso conhecer a Bíblia inteira, mas eu preciso de ouvir a palavra falada de Deus. Quando eu vou ouvir a palavra, quando eu me alimento da palavra,
entra a fé no meu coração e então eu posso agir mediante a palavra falada de Deus. Então, meu irmão, ouça com atenção. Irmão Reginaldo, por favor, venha até aqui. Estou aqui juntamente com nosso irmão Reginaldo, evangelista, nosso irmão Eliseu, cooperador, nosso irmão Silvano, músico, nosso irmão Luiz Henrique, músico da igreja, cooperador, e a irmã Cecília está ali, justamente esperando os irmãos para poder entregar as lições bíblicas, né, irmã Cecília, da escola dominical. Domingo, irmãos, nós iremos transmitir a escola dominical na nossa live aqui, como fizemos domingo passado. Tem uma lição para me ver qual que é o título, qual que é o assunto? Nós iremos transmitir domingo de manhã, tá? Novamente, como eu disse aos irmãos, seria a nossa Santa Ceia, porém, estamos aguardando aí para ver como fazer, tá bom? Então eu quero convidar os irmãos para domingo, agora próximo, você estar aqui, ou melhor, estar aí com a sua lição, né? Estaremos dando início a mais um assunto da EBD, é o nosso segundo trimestre, onde fala a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós iremos estar estudando aí no próximo domingo o segundo trimestre da nossa lição bíblica. E eu convido você a passar aqui, procure a irmã Cecília, ela já está com algumas lições aqui, entregando. Ela andou o dia inteiro hoje, de casa em casa, e algumas pessoas ela não conseguiu chegar na casa, por não saber onde mora e algumas outras situações. Mas está aqui a nossa irmã, pronta para entregar a lição. Meus irmãos, sem mais delonga, ouviremos a mensagem da palavra de Deus com o nosso evangelista, irmão Reginaldo. E no final da mensagem eu vou voltar aqui. Eu vou orar por você. Nós iremos levantar um clamor a Deus. Irmãos, Deus está ajudando cada um de nós. Vamos praticar, exercitar nossa fé e crer e confiar que Deus está nos dando vitória. Amém? Estaremos orando no final do culto por toda a família. Ô, Reginaldo. Essa altura tá boa ou tem que levar um pouquinho mais? Tá boa? Não. Só tem 40 pessoas online. Só que desse... Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Todo aquele que nos assiste pelas redes sociais, né? Graças a Deus que o Senhor nos concede essa oportunidade de poder fazendo uso da palavra do Senhor. Já ouvimos o pastor Sérgio falar acerca do arrebatamento, né? A qual se aproxima, a qual Deus está preparando a igreja para esse grande acontecimento. Vivemos tempos difíceis, onde a cada dia temos que buscar a face e a presença do Senhor. Quero agradecer pela oportunidade, agradecer a minha família que está em casa assistindo, os irmãos que nos acompanham ali de São Mateus também. Convido os irmãos que nos acompanham a abrir a vossa Bíblia no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 12, e faremos menção até o verso 13. Atos do Apóstolo, capítulo 12, e vamos ler até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia do Asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quarentenos de soldados
para que o guardasse, querendo prendê-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer compadecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os seus soldados, ligado com as duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse: lança às costas a tua capa e segue. E saindo o seguiu, e não sabia o que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que está para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e livrou da mão de Herodes e de todo o povo judeu esperava. Verso 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muito estava reunido e oravam. 13, terminamos. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Amém? Irmãos, ouvindo os conselhos do nosso patriarca, pastor Sebastião, onde ele convocava a igreja para clamar, buscar a presença do Senhor. E esse texto que acabamos de ler, no Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o rei Herodes, irado, procurando matar aqueles que anunciavam o evangelho e testemunhava acerca de Cristo, movido por ira, prendeu Tiago. Depois que prendeu Tiago, ele o matou à espada e guardava Pedro. Mas olhando para esse texto com seus contextos, nós observamos que enquanto Pedro estava guardado na prisão, havia na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, um grupo que em contínua fazia oração constantemente, clamavam a Deus. Eu sei que vivemos tempos difíceis, trabalhosos, tempos de angústia, mas nós podemos ver através da Bíblia Sagrada que Deus, ele nunca perdeu o controle. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Ainda que os discípulos, os cristãos, passavam por um período de perseguições, de período de sofrimento por causa do Evangelho, Deus sempre estava presente para lhe dar a vitória. E olhando esse texto com seus contextos, nós aprendemos e observamos que Pedro alcançou 5 milagres na prisão. Então, olhando esta igreja que clamava,
há tempo de clamarmos ao Senhor. Há tempo de nós reunirmos e buscarmos a face do Deus Todo-Poderoso. Você que está aí nos ouvindo, juntamente com a sua família, você pode continuamente buscar a face do Senhor. E quando a igreja ora, o sobrenatural de Deus acontece. Enquanto a igreja ora, o auxílio de Deus acontece em nossas vidas, o socorro de Deus acontece. Então, irmão, nos tempos que se chama hoje, aproximamos mais de Deus, chegamos mais a Deus e clamamos a Ele constantemente. E nós podemos observar nesse texto que lá na casa de Maria havia um grupo que resolveu buscar a face de Deus em favor do milagre. Então, irmãos, nós podemos ver no capítulo 7, do versículo que nós acabamos de ler, que o primeiro milagre que Pedro alcançou na prisão foi o milagre. Deus enviou um anjo para ajudar Pedro. Então, o que nós aprendemos através deste texto sagrado, que quando a igreja ora, quando a família clama, quando eu e você clamamos a Deus, Deus envia ajuda para nos socorrer. Percebemos bem que quando aquela igreja começou a clamar a Deus, Deus enviou ajuda para Pedro na prisão. O anjo lhe apareceu na prisão e resplandeceu a luz naquele lugar. Então, quando eu olho esse texto, eu aprendo que quando a igreja clama, quando a família busca o Senhor, Deus envia ajuda da parte dele. Deus envia anjo para nos socorrer. Eu sei que nós estamos atravessando dias difíceis, como acabou de falar o nosso pastor, onde é a véspera do arrebatamento que se aproxima, onde os sinais estão piscando a luz de alerta, dizendo: eu estou voltando, mas a igreja tem que continuar clamando ao Senhor. No verso 7 vai dizer: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando ao lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmão, com esse texto, que quando a igreja ora, as cadeias caem ao chão. Enquanto a igreja ora, enquanto a família ora, Deus toca ao chão as cadeias, as prisões. O inimigo não tem poder de nos tocar. As aflições podem até vir, mas Deus nos livra, nos dá graça para triunfar em meio às aflições. Percebemos e notamos no verso 7 que quando a igreja orava, Deus enviou um anjo na prisão. Enquanto a igreja orava, as cadeias foram ao chão. Pedro foi liberto daquela prisão. Então você que nos ouve, você que está reunido com a sua família, não pare de clamar, não cesse de orar, não cesse de buscar a face de Deus, porque se Deus não enviar um anjo, nós estaremos com Ele na glória. E porque Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Às vezes alguém pergunta: será que Deus perdeu o controle do mundo? Será que Deus perdeu o controle do universo? Não, porque o profeta Isaías vai dizer que Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele está sentado, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está em controle da sua família, Ele está em controle da igreja, Ele está no controle do universo, Ele está no controle da humanidade. Deus não perdeu o controle. Quando a igreja ora, Deus envia um anjo para nos dar vitória. Quando a igreja ora, prisões são abertas, cadeias caem ao chão para dar vitória para o povo de Deus. Então você que nos ouve nas redes sociais, não cesse de orar.
reúne a sua família, busque a presença de Deus, né? Eu sei que às vezes as pessoas correm para um lado e para o outro e perguntam o que está acontecendo. Será que Deus perdeu o controle? Não, Deus não perdeu o controle. Percebemos através desse texto que o povo de Deus também passava por dificuldade, que o povo de Deus também estava perseguido. Tiago já havia sido morto, mas Pedro estava guardado na prisão, mas Deus estava no controle de todas as coisas. O primeiro milagre, que quando a igreja clama, Deus envia o anjo. O segundo milagre, quando a igreja clama, Deus faz as cadeias cair ao chão. E terceiro milagre, quando a igreja busca a face do Senhor, quando a igreja clama, os inimigos são confundidos. Aqueles guardas não podiam, discernir o que houve, com Pedro, que estava guardado na prisão. Porque, irmão, quando a igreja ora, o sobrenatural acontece. Quando a igreja ora, Deus envia ajuda, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mesmo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, Ele continua no meio, Ele está no centro de todas as coisas. Ele não mudou, Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. E o terceiro milagre, Deus confundiu os inimigos. Agora o quarto milagre, vejamos o quarto milagre no verso 10. As portas se abriram. A Bíblia vai dizer que Pedro saiu, os portão foi se abrindo, e quando ele chegou na porta, as portas já estavam abertas. Uma coisa que eu aprendo aqui, meus amigos, quando nós clamamos a Deus, as portas se abrem por si. Você percebe que Pedro não abriu as portas, você percebe que Pedro não arrombou as portas, não forçou porta nenhuma, porque Deus abriu as portas por si, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ainda que o mundo está em caos, ainda que o desemprego aumenta, mas Ele não perdeu o controle. Ele abre as portas onde não tem porta, Ele abre as portas para o seu povo, Ele abre as portas para aqueles que clamam, aquele que confia e busca a presença do Senhor. E você que está nos ouvindo, Deus não perdeu o controle da sua família, Deus não perdeu o controle do seu lar, Deus não perdeu o controle da sua empresa, Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da sua família, porque continua clamando a Deus que as portas vão se abrir, continua clamando a Deus que as prisões vão para o chão, continua clamando a Deus que Deus vai enviar o anjo para te dar vitória, aleluia. E o quarto milagre, as portas se abriu, aleluia. Ó igreja, quando a igreja estava lá na casa da irmã Maria, buscando a presença de Deus, Deus abriu as portas da prisão para Pedro passar. Quando a igreja clama, Deus abre as portas do céu para socorrer o seu povo. Nesta noite, Deus está abrindo porta para nos dar vitória. Deus está abrindo porta para nos socorrer. Deus está abrindo porta para te curar. Deus é o Deus do impossível. E se Ele não abrir as portas, nós estaremos com Ele na glória, porque Ele não perdeu o controle da nossa vida e nem da humanidade. Ele está sentado no centro, Ele está sentado no trono e tem o controle da minha, da nossa e da sua vida. Aleluia. O quinto milagre, o milagre, ele chega até a
porta. Verso 13, né? E quando Pedro bateu na porta, por quê? Porque o milagre que a igreja estava orando era que Deus libertasse Pedro da prisão. O milagre era Pedro livre. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, meus queridos, quando nós clamamos, quando a igreja clama, o milagre bate na porta. Eu sei, irmão, que às vezes você está preocupado, até quando vai continuar as coisas paradas, até quando nós vamos ver pessoas correndo para um lado, para o outro, procurando uma solução. Mas a igreja do Deus vivo, ela clama ao Senhor. Nós podemos adentrar no nosso quarto, fechar a porta com a nossa família e buscar a presença de Deus, porque quando nós buscamos a face de Deus, Deus envia ajuda para nos socorrer. Olhando para 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, né? Deus nos convida a clamar a Ele, dizendo, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, né? E se converter dos seus mau caminho, eu ouvirei do céu, descerei, né? E sararei a sua terra. Há tempo de buscar a face de Deus, há tempo de clamar a presença de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, o texto vai nos dizer: e tendo eles orado, moveu o lugar que estava, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava a palavra com ousadia. A igreja, quando ora, o mundo espiritual movimenta. A igreja, quando ora, nós depositamos em nossas lamparinas azeite, porque Jesus está voltando. E quando nós clamamos, nós estamos enchendo a nossa vasilha de azeite, para quando o noivo vier, nós teremos preparado para encontrar com Ele em glória, aleluia. Porque Jesus vai voltar, porque à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ali encontro. Amado amigo que nos assiste nesta noite, se prepara, porque Jesus está voltando. Chegou o tempo de nós enchermos as nossas lamparinas de azeite, para que quando soar a trombeta, nós estaremos preparados para subir com Ele para a eternidade. E para encerrar, igreja, eu fico pensando, analisando, como o nosso pastor acabaram de falar, como será quando Jesus voltar? Haverá um grande desespero. Eu creio, meus irmãos, que esta igreja será tomada de pessoas. Eu creio que esse pátio da igreja, que agora se encontra vazio, vai estar cheio de gente, cheio de pessoas, para ouvir essa palavra que vos é transmitido pelas redes sociais. Muita gente vai perguntar: aonde está aquele povo barulhento? Alguém vai dizer com voz de lamento: aquele povo foi-se embora para Sião. Alguém vai dizer: onde estão os irmãos que anunciavam o evangelho, que Jesus está voltando? Ele vai dizer: esse povo já não está aqui, porque esse povo pertencia ao céu. Eles eram peregrinos e forasteiros em terra estranha. Hoje ele está com Cristo na glória, aleluia. E para encerrar, a igreja, eu pergunto, e às vezes eu prego nos meus sermões acerca do arrebatamento, 5 minutos após o arrebatamento, só 5 minutos após o arrebatamento, é momento de nós refletir, é momento de nós nos aproximarmos mais do Senhor.
através do clamor, através da purificação. 5 minutos após o arrebatamento, o esposo vai procurar a esposa e não vai encontrar. A esposa vai procurar o esposo e não vai encontrar. A mamãe vai lá no berço procurar o bebê e o bebê não vai estar e vai perguntar: cadê o meu bebê que estava aqui? Vai sair na vizinhança dizendo: alguém viu o meu bebê que estava deitado, não se encontra mais. Alguém vai encontrar com essa pessoa, vai dizer: você viu o meu esposo? Ele estava deitado do meu lado, mas não está. Alguém vai dizer: olha, a minha filha desapareceu. A filha vai dizer: cadê a mamãe? Alguém viu a mamãe? A mamãe já não está aqui. Alguém vai dizer: eu sei o que aconteceu. Cristo voltou e buscou a sua igreja, aleluia. E você está preparado para encontrar com o noivo que se aproxima para buscar a noiva. 5 minutos após o arrebatamento, será um caos neste mundo, mas eu e você que nos estamos preparando para encontrar com o Senhor em glória, nós vamos estar lá no céu, gozando com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoa. Deus abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Aleluia, glória a Deus. Eu convido você que está nos acompanhando aí, né? Agradecendo os irmãos. Compartilha, né? Para que os demais irmãos possam ouvir a palavra do Senhor, os ensinos, né? Que o nosso pastor Sérgio Martins, né? Os ensinos, as orações diárias, que tem fortalecido muitos crentes, confortado neste momento difícil, né? Deus continua abençoando o pastor Sérgio, a sua família, a equipe que aqui está conosco, né? Nos acompanhando, graças a Deus, irmão, né? O evangelho não está restrito, né? Através dessa rede social você pode, né, estar ouvindo a mensagem de Deus, sentindo a presença, sendo cheio do Espírito Santo. Então continua clamando. O nosso patriarca, pastor Sebastião, né, ele mandou um recado para a igreja em geral, para continuar clamando, porque ele crê que quando a igreja clama, o sobrenatural de Deus acontece e Deus dá vitória para a sua igreja. Eu convido você a curvar a sua cabeça. Vamos fazer a oração. Continua orando para a sua família, orando para com a igreja, os obreiros, em que Deus continua nos dando vitória. Querido Deus e eterno Pai, graça te damos por tudo que falamos acerca da sua palavra. Pai, a sua palavra é poderosa, e eu creio que nesta noite muitos foram alcançados por ela, pelos louvores que aqui foram entoados, pela palavra que foram lida pelo nosso pastor, pela mensagem explanada, meu Pai, com a dependência do Espírito Santo. Ó Senhor, para que nós podemos estar preparados, para que nós possamos a cada dia dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fortalece as famílias, Senhor. Ó meu Pai, que o Senhor nesse tempo de crise possa abrir as portas, quebrar as algemas, ó Pai querido, abrir as prisões e dê vitória para a tua igreja. Que nesse tempo que se chama hoje, nós podemos estar, ó Pai, desfrutando dos cuidados e da bondade do Senhor. Continua abençoando o nosso pastor Sérgio Martins, a sua família, filhos,
os obreiros. Continua abençoando os amigos ouvintes, os amigos que nos acompanham, ó Pai querido, nesta noite. Os irmãos que aqui estão conosco nesse culto. Continua abençoando a minha família que me assiste, os irmãos lá do São Mateus que nos acompanham. Deus tem bênção para a sua vida e continua com as suas vestes limpas, continua se purificando para que Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Deus, nós te agradecemos pela rica oportunidade e continua nos guardando até a sua volta. Amém. Tem sonhos pra você, sonhos tão reais. Sonhou um reino pra Davi, camponês, ele não foi mais. É que o pastor de ovelhas também sonhava os sonhos que Deus me desejava. Foi assim com José, do fundo do poço ele saiu. Um moço simples que com coragem sonhou em ser governador. Mas o sonho não pode acabar. Este sonho Deus te fez sonhar. Se vier temporal contra ti, tenhas fé, você vai resistir. Pode o vento mais forte soprar e a chuva impetuosa também pode cair. Tua casa não vai desabar e as promessas de Deus pra você vão cumprir. Mas o sonho não pode acabar. Este sonho Deus te fez sonhar. Se vier temporal contra ti, tenhas fé, você vai resistir. Pode o vento mais forte soprar e a chuva impetuosa também pode cair. Sua casa não vai desabar e as promessas de Deus pra você vão cumprir. Terminou? Meus irmãos, quantos podem dar glórias ao nome do Senhor Jesus, pela mensagem que nós ouvimos, pelos louvores que aqui foram louvados o nome do Senhor. Nós iremos agora encerrar com uma oração e eu quero orar por você. Já foi feita uma oração, mas eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu citei no início, um texto da Bíblia e eu gostaria de ler para você, para que você anote na sua Bíblia, marca aí, quando eu disse que haverá tempo em que Deus estaria enviando fome e sede sobre a terra. É Amós, no capítulo 9, e o versículo
11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Tá? Então, esse dia está chegando. Dias em que Deus irá enviar fome sobre a terra. Está saindo ainda? Escureceu lá? Glórias a Deus. Hã? Quem? Hein, mas tava sem faz horas esse cabo aí. Acabou a bateria? Não, minúsculo, normal. Nós vamos encerrar então com uma oração. E eu quero convidar você a anotar na sua Bíblia esse texto. Esse texto que nós falamos aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová. Está saindo? Versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. De ouvir as palavras do Senhor. Então você tem hoje a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos orar agora em favor da sua vida e da sua família. Quero agradecer você por ter estado conosco até agora, pela sua audiência. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu vou orar e após essa oração eu vou ministrar sobre a sua vida a bênção do Senhor. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta as dores. Estamos com um pequeno probleminha em relação à imagem, mas daqui a pouco vai ser normalizado, tá? Glória a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós estamos encerrando, meu Deus, este culto de ensino, louvando o Teu santo nome pela oportunidade de poder estar diante do Senhor mais uma vez, para trazer aos nossos irmãos uma palavra de Deus, uma mensagem do céu, bem como juntos nós louvarmos o Teu nome, nome este que é sobre todos os nomes. Bendito seja o nome do Senhor, meu Deus, para sempre. Abençoa este lar, abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este irmão, esta irmã, abençoa este homem, esta mulher que está ouvindo, que ouviu a palavra e está orando comigo neste instante. Que a misericórdia do Senhor alcance esta vida, que o nome do Senhor seja glorificado sobre casa, sobre esta família. Ó meu Deus, que no coração deste irmão possa fluir como rios de água viva. Meu Deus, que no coração desta irmã possa fluir como rios de água viva. Meu Deus, que o interior de cada pessoa possa estar cheio da
presença, da tua graça, ó meu Deus, do poder do Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor, abençoa esta casa, abençoa esta família, repreenda todo mal e ordena a bênção do céu, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta as dores. Pai celestial, eu ministro agora sobre esta família a vitória que vem do alto, o poder que vem através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Que a tua graça, Senhor, envolva de uma forma gloriosa cada família agora. Ó, bem como os irmãos que estão aqui comigo nesta noite. Que a graça do Senhor alcance corações. Que todo mal caia por terra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ó, meu Deus, em nome do Senhor, eu ministro sobre esta vida a bênção do céu, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta as dores. Pai, abra as portas dos céus, Senhor, sobre esta vida, sobre este crente que precisa de uma vitória, sobre que está reconciliando contigo nesta noite, sobre esta pessoa que sentiu a necessidade de voltar para a tua presença, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, sobre este jovem que sentiu desejo de reconciliar com o Senhor nesta noite. Pai, eu peço a tua bênção, Senhor, que caia por terra todas as barreiras do inferno, por terra todo mal, Senhor. Que esta família seja abençoada, que esta casa seja abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Glórias a Deus. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Meu irmão, que Deus abençoe a sua família. Criança que está me ouvindo agora, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe toda a família que esteve com a gente até agora. Deus abençoe irmão Luiz Henrique, irmão Silvano. Deus abençoe irmão Eliseu. Deus abençoe irmão Ravel. Deus abençoe irmão Sérgio, que está aqui, acabou de chegar. Deus abençoe também a irmã Cecília, que está aqui aguardando os irmãos para poder então entregar lições bíblicas. Meu forte abraço. Vamos encerrar com mais um louvor. Louve aí o nome do Senhor. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Louve.